Sandro, vamos lá. Não é um desfile militar, mas tem o mesmo objetivo de fazer projeção de poder, provar ao mundo que o regime segue forte? Eu acho que é mais do que isso. Ele passa várias mensagens. A primeira mensagem é para consumo interno, é para passar que o país resistiu, é para pintar Ali Khamenei como para fazer uma transição de poder. Afinal, o regime se despede do último arquiteto da revolução. Ah, Vem uma nova geração. A guerra promoveu essa troca geracional. As figuras que você tem no poder hoje não são figuras que foram arquitetas da revolução, como a geração de Khamenei foi. Então, o que a gente observa aqui, Thaís, é que, além da mensagem para fora, a gente teve versos do Corão muito bem escolhidos para passar a opinião do regime sobre aqueles países que visitavam: China, Rússia, Arábia Saudita, Indonésia, Malásia, e os próprios representantes do Afeganistão, que houve uma situação curiosa: você tinha elementos da Aliança do Norte, você tinha elementos do Talibã. Então, o regime coloca isso talvez como um ato fundacional desse novo momento da República Islâmica. Agora, fica claro que, apesar de tudo que nós vimos, a ideia de unidade que se tenta construir com esse enorme rito público, com esse enorme funeral, não é bem assim. A gente vê claramente que a guarda tem um ponto e que outros líderes, como Mohamed Bagher Ghalibaf, o Abbas Arashi e outras figuras ali em torno desse grupo, estavam, junto com o presidente Pezeshkian, não estavam tão conjuntas assim no sentido de projetar uma unidade, que é exatamente o desejo de fazer isso. E ainda existe a questão em cima do Mojtaba, se ele vai aparecer ou não, assim como os outros filhos do Khamenei. É exatamente sobre o Mojtaba que eu queria lhe perguntar, Lorival, se o fato dele não ter aparecido até agora, pode acontecer dele fazer alguma aparição no fim de semana, mas o fato dele não ter aparecido até agora, o quanto isso enfraquece a formação dessa unidade que o Sandro ressalta aqui, que ainda não surgiu com a morte, não só a morte do Khamenei, mas de tantos outros líderes que estavam no comando do país. De um lado é um traço de fragilidade, né? As pessoas não poderem ver o líder espiritual, o líder supremo. A informação que temos é que o corpo dele, o rosto ficou muito desfigurado, né, no bombardeio de 8 de fevereiro, que matou o pai dele, matou a mulher dele, matou uma irmã, matou a sobrinha, matou o cunhado, né? E ele teria até ficado inconsciente durante 2 dias e tal. Mas, por outro lado, existe no misticismo xiita a figura do 12º imam, o imam oculto. Então, dentro da mística xiita também, o fato de haver ali uma figura oculta tem um certo apelo no inconsciente de muitos iranianos, de que aquilo é uma figura de uma fonte legítima de poder. A gente sabe, por incrível que pareça, embora seja uma ditadura, o Irã é legalista, né? Ele procura dar uma aparência de legalidade para os seus atos, assim como acontece com a ditadura da Rússia também. E, de acordo com a lei iraniana, a Constituição iraniana, o Conselho de Segurança Nacional não pode tomar decisões sem a ratificação do líder supremo. Portanto, o que integrantes do governo me explicaram é que, se o Conselho de Segurança Nacional tem tomado decisões, como tem, é necessário que o líder supremo esteja ativo, né? Agora, de fato, o que eu queria chamar a atenção, que o Sandro mencionou, é a presença de representantes da Índia, da Rússia e da China nesses funerais, né? Sendo que da Rússia ninguém menos do que o Medvedev, né? Que foi presidente da Rússia no período em que o Putin teve de ser primeiro-ministro por causa de questão de limite de mandato. O Medvedev é hoje o número 2 do Conselho de Segurança Nacional da Rússia. O Irã foi instrumental
na manutenção da campanha russa contra a Ucrânia por causa dos mísseis Shahed agora fabricados na Rússia. No caso da Índia, que é aliada dos Estados Unidos, né, no entanto, a Índia não pode prescindir do Irã por razões geográficas. O Paquistão e a China bloqueiam o acesso da Índia ao Afeganistão e à Ásia Central. Então, a Índia usa o porto de Shahabad do Irã, enquanto que a China usa o porto de Gwadar no Paquistão, e isso é vital para o escoamento dos produtos indianos. Por fim, a China enviou um vice-presidente do seu parlamento, né? E a China também se nutriu muito do petróleo barato iraniano no período todo das sanções e tem no Irã uma cabeça de ponte estratégica para o Golfo Pérsico.